Bom, voltamos, como eu falei, à volta das férias com energia. E aqui, o homem que também pesquisa 24 horas. Agora ele está, assim, está um pouco emocionado aí com os dias que acontecem das coisas, das pesquisas. Ele se aprofundou mais e foi saber da questão de coisas importantes, como, por exemplo, a salada. Nós vamos falar de salada hoje. Você chega em casa, ou de manhã, ou à noite, ou no almoço, ou no jantar, e come aquela salada. Eu devo comer essa salada no meio da refeição, no início. E que saladas são essas? Então vamos fazer algumas perguntas importantes aqui que nós selecionamos para o Eduardo. Primeiro vamos cumprimentar o Eduardo. Bem-vindo à volta das férias. Descansou bem? Olá, doutor João. Olá, amigos da Altiora. É um prazer aí estar novamente aqui nesse primeiro programa já de 2012 da saúde e com certeza com as baterias renovadas, a energia total para esse ano 2012 que promete ser muito bom. O azul e amarelo também. Azul e amarelo combina bem com o Amilcar fala que verão. O azul é aquela tranquilidade, o amarelo prosperidade. Prosperidade. Então vamos juntar o azul e o amarelo, vamos ficar calmos, felizes. Um pouquinho de prosperidade sempre é bom. É isso aí. Bom, eu queria saber o seguinte, primeiro, qual a importância da salada como um alimento e a importância dela no dia a dia? Muito bem, esse tema é escolhido e estamos ainda nesse nosso verão e o verão requer também uma alimentação um pouco mais leve, porém fácil de palatabilidade, a digestão dela, mas com nutrientes. Quem imagina que a salada seja só um prato leve, um prato de entrada, está enganado. Porque se você reforçar essa salada com alguns outros alimentos que a gente vai explicar ao longo dessa nossa conversa, vai ver que a salada pode se tornar um prato principal. Um prato principal. Agora, queria saber, Eduardo, qual a importância da salada como primeiro prato de uma refeição? Olha, então eu vou responder essa pergunta com um dado científico. Mais de 17 mil pessoas foram trabalhadas nos Estados Unidos com pesquisa realmente para saber qual era a possibilidade e qual é o tipo de nutrientes que os indivíduos tinham quando ingeriam frequentemente a salada ou diariamente. Desses 17 mil pessoas, a maioria deles, a grande maioria desses 17 mil que ingeriam salada diariamente, eles tinham, isso baseado em exames de sangue, a parte nutricional, avaliação nutricional, nenhum deles tinha déficit nutricional por conta de alimentação, de ingestão de salada diária. Diária como primeira refeição. Como primeira refeição. Então olha só que interessante. Ela pode ser como aquela primeira refeição, por quê? Geralmente a salada, vamos abandonar aquela simples tomate e alface, que é o trivial, é o comum, mas você pode incrementar com alguns outros tipos de folha, agrião, acelga, rabanete, cenoura, que é muito importante. E o que acontece? Você, com essa primeira salada, ela tem duas coisas. Primeiro, a salada verde, ela tem uma quantidade grande de fibras, os vegetais. O homem, nós, o ser humano, ele não tem enzima que digere a celulose, que é a composição básica da salada. Então, o que acontece? Você assimila isso e a salada, ou essas fibras que tem internamente, elas são muito boas para limpeza do intestino. Doutor João, mais do que ninguém, sabe da importância da limpeza do intestino, por ser um médico gastroenterologista, sabe bem que a salada faz o papel de limpar os restos metabólicos e eliminar. Mais ainda, tem um outro detalhe muito grande. Além dele ser rico em vitaminas A, vitamina C, vitamina E, ácido fólico, que é importante para a constituição dos nossos tecidos, olha o papel que ela faz. Como prato inicial, você digerindo um pratão de salada, o que acontece? Você já tem uma noção de saciedade do seu organismo. A saciedade, então, olha bem, ele falou, é interessante isso, porque vai te controlar o peso. O prato principal, quer dizer, se você já tomou um prato de salada anteriormente, você no prato principal não faz aquela caprichada, não come dobrado que tem que comer. Então isso já é um papel importante para o cérebro e para o organismo com os nutrientes que ela tem. Bom, e agora eu queria saber aí, Eduardo, qual é a melhor composição de uma salada? Muito bem. A gente estava falando para a salada como prato inicial. Daí eu dei aquele toque, mas salada como prato principal. Como que eu faço? Incrementa essa salada.
pode pegar um peito de frango desfiado, pode colocar um pouco de nozes, avelãs, que tem o óleo bom, o óleo que é importante para o coração, para o sistema circulatório. Pode pôr uma colherzinha picado queijo branco, que aí vem proteína, vem o frango sem gordura, que também é um pouco de proteína. Então, um queijo ralado. Você pode incrementar essa salada com determinados nutrientes que você muitas vezes pode dispensar o prato principal. No prato principal, que a gente chama o arroz, feijão, tem uma grande quantidade de carboidratos. Se você incrementar na sua salada, por exemplo, batata cozida, você pode dispensar já o arroz do prato principal. Então ela se torna um prato principal da sua refeição, e eliminando aquele arroz, feijão, a carne, pode vir tudo embutido no mesmo prato de salada. Agora eu perguntaria, você deve misturar na salada legumes e verduras? Pode misturar legumes e verduras sem o menor problema. Aliás, você está somando os nutrientes que você está ingerindo. Lembrando sempre que os legumes, ele deve ser feito no vapor, cozidos o menos possível, para que os nutrientes se otimizem dentro de você. E a salada, qualquer uma delas, lavando bem, pode comer à vontade. Agora, a mastigação, você deve mastigar bem esses vegetais, esses legumes, o conteúdo de uma salada, como no primeiro prato, para que possa fazer uma digestão perfeita? Perfeitamente. Então a mastigação é fundamental. Como eu já havia falado no início, a celulose não é digerida pelo homem. Nós somos carnívoros. Então você tem que mastigar bastante, para que essas vitaminas, os sais minerais, assimilem dentro do indivíduo. Se você mastigar pouco, só engolir, ela vai sair praticamente inteira e você não absorve os nutrientes. Então, para otimização, a coisa principal é picar muito bem picadinho no prato e mastigar muito bem mastigado para você assimilar esses nutrientes. Agora, Eduardo, eu queria saber dos temperos. Por exemplo, o azeite, o sal e molhos. Como é que vem? Isso é bem interessante. Muito cuidado. A salada é interessante, mas se você colocar, vamos dizer, para maioria das pessoas, um prato de salada na sua frente. Muita gente não estimula a salivação de olhar um prato de salada. Aí você coloca, sei lá, uma lasanha, uma feijoada, que o pessoal gosta, já começa a salivar, que é muito mais bonito de se ver um prato desse salgado do que a salada. Aí você advém aí com alguns tipos de tempero para poder ficar mais palatável a salada. Então, vamos começar com o sal. Muito cuidado com o sal. Normalmente a salada não vem temperada, você tempera. Quanto mais sal, aumenta a pressão arterial, todos aqueles problemas advindos da pressão, vem com o aumento disso. Muito cuidado com o sal. Pode utilizar um sal marinho, sim, que é muito bom, a quantidade de sódio menor, mas moderadamente a quantidade de sal. Depois, molho. Não adianta a gente escolher um molho pesado, carregado, à base de maionese, à base de gordura. Então você pode escolher um limão, você pode escolher um vinagre, um molho à base de iogurte, porque ele vem proteína, não tem gordura e fica altamente palatável na sua salada. Então você tem que jogar com todos esses temperos para poder a salada ser mais bem apreciada. Agora, muita gente gosta, eu quero depois saber o porquê disso, que também se aconselha. Por exemplo, nozes, ameixa, damasco e aí o manjericão. Porque aí até os nutricionistas aconselham muito. Por quê? Olha, vamos aí, cada uma delas. Os temperos, quanto mais temperinho aromático você colocar, você não tem aquela necessidade de estar colocando condimento, ou melhor, molhos mais gordurosos para poder dar sabor a essa salada. Então os condimentos, manjericão, que é cheiroso, alecrim, muitas vezes as pessoas colocam, até umas folhinhas de erva doce, que fica bem gostoso também no meio da salada. As oleaginosas, que nós dizemos, as nozes, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, isso mesmo. Tem que ter a ingestão diária disso. É necessário para o organismo você ter essas vitaminas E provenientes disso, os antioxidantes que vêm a partir desses nutrientes, isso é importantíssimo. O damasco também é uma fruta muito interessante, importada aí, ela tem fibras, é rica em vitaminas, então a observação disso é que agrega nutrientes na sua pobrezinha da salada. Agora, Eduardo, tem uma coisa boa para a gente falar, o seguinte, muitas pessoas acham o seguinte, salada, corta um tomate e bota um alface. Não seria bom e uma boa norma daqui para frente
incrementar mais essa salada, porque aí fica uma coisa muito pequena, muito individualizada, já que o que se falou aqui, podemos fazer uma salada mais completa, mais rica em nutrientes. Exatamente. Essa alface e o tomate é o tradicional, é o trivial, que se encontra diariamente, geralmente é mais em conta, mais barato. Então sabe o que você pode começar a fazer? Procure os legumes, as verduras de época, aquelas que estão bem em conta, né? E você mesmo compõe a sua salada. Por quê? Porque elas são ricas em muitos nutrientes. Todas aquelas coloridas, a salada colorida, quanto mais colorida, melhor. Porque nós temos alguns componentes como os terpenos, ou antocianinas, os limonoides, são estruturas que são anticancerígenas, antioxidantes como o licopeno, que são aqueles de cor vermelha, os beta-carotenos, que são de cor amarelada. Então, faça uma coloração faça uma aquarela da sua salada, que você vai ver que vai ficar bem melhor em relação que salada bem colorida. Eu quero saber uma outra coisa. O seguinte, as pessoas falam, eu inicio realmente a minha refeição com uma salada, mas olha, só no almoço, chega no jantar, não tem salada, e vamos de carne, e vamos de outras coisas. A salada deve iniciar as refeições, tanto almoço como jantar? Olha, vamos falar de etiqueta, as normas ou regras de etiqueta, etc. Normalmente as pessoas tomam a salada como prato inicial, mas não é necessário, ela pode comer durante a refeição. Sim. Isso é variável de cada um. Tem pessoas que misturam a salada ao prato principal no meio dela. Não tem problema nenhum. Isso fica livre para qualquer pessoa. Se você quiser tomar primeiro ou durante a refeição... A boa norma é iniciar. Inicialmente, porque é regra de etiqueta, etc. Mas você pode estar comendo junto, durante, ou depois do prato principal tomar uma salada. O interessante é antes, para que essa salada já venha dando uma certa saciedade de alimentação para o seu prato principal não ser muito grande e você ter um número de calorias suficiente para aquela refeição. Agora, quanto ao dia ou à noite, principalmente à noite, porque a gente sabe que normalmente pessoas que têm uma vida que durante o dia inteiro trabalham e durante a noite dormem, o metabolismo à noite, a partir de 9 horas da noite, ele diminui. Se você se empanturrar de comida a partir de 9 horas, isso vai para a reserva, vai ficar em forma de gordura. Então, eu aconselharia até que a salada, ela pode ser tomada durante a noite também, no jantar. E em maior quantidade até se for o caso. Bom, agora uma outra coisa também é bom a gente colocar. Os agrotóxicos são muito agressivos à saúde, geram doenças. Eu perguntaria, não seria aconselhável usar alimentos sem agrotóxico, por exemplo, aí os naturais, esses orgânicos? Como é que você vê? Estamos caminhando para isso, doutorão, exatamente, bem colocado isso. O que os agrotóxicos fazem na realidade? Os agrotóxicos são alguns tipos de pesticidas que colocam nos vegetais, nos legumes, para durar um pouco mais, para evitar pragas que venham destruir isso aí lá na lavoura. O que acontece? Isso acaba, de uma certa maneira, uma quantidade incorpora no alimento. E ele reage com os nutrientes, as vitaminas, os sais minerais, não otimizando isso para você. E mais ainda, dependendo do tipo de agrotóxico, ele é residual e tóxico para o seu organismo, para fígado, para rins e etc. O problema todo da comida que não seja orgânica é que ele é um pouco mais caro, doutor João. Ainda ele é um pouco mais caro, né? Mas a tendência mundial, e aqui no Brasil também, é sempre de seguir um alimento mais natural e mais saudável. Portanto, ao longo do tempo, com certeza, isso vai acabar barateando, equilibrando, e você deve consumir o alimento sem agrotóxico. Olha aí, mas eu quero mais uma pergunta aqui, o seguinte, os probióticos, por exemplo, aí os iogurtes, nós não poderíamos também agregá-los na salada como um prato inicial? Olha, eu vou dizer uma coisa particular minha, eu adoro aqueles molhos à base de iogurte. Por quê? Além dos probióticos, de ser proteína do leite que ele vem, ele é importantíssimo, ele enriquece a sua salada e dá um sabor todo especial. Comece a fazer um trabalhinho aí com iogurte, que tem esses probióticos, são essas bactérias importantes para o seu intestino, para a flora intestinal. Além do sabor, ele é nutritivo. Então, comece a experimentar, comece a fazer um teste, você vai ver que você vai gostar. Bom, é isso aí. Agora nós vamos falar
uma coisa aí dos neurônios espelho. Quando você boceja, o outro que está do lado, outro que está de frente, em suma, as pessoas que estão ali podem e às vezes bocejam também. Você vai daqui a pouco dar uma risada, outro, mesma coisa. Então, e passando isso para as crianças? Neurônios e espelhos. Fazer também algumas coisas assim, você falar, você fazer careta, etc. A criança também não se espelharia e faria o mesmo? E aí, Eduardo, como é que você vê? Muito interessante, doutor João. Essa matéria é boa. E vamos falar do lado científico. Neurocientistas estão falando isso. São os psicólogos que estão observando. Isso é um trabalho de neurociência. Que tá, imitar para aprender. Exatamente. E isso acontece com os homens e com os animais. Né? Uma criança, quando você mostra a língua para ela, faz uma careta, uma criança de idade tenra, obviamente, ela imediatamente imita, faz isso para você. Isso, na realidade, é um aprendizado para a vida. E vamos extrapolar para os animais, doutor João. A mãe, os animais, mesmo que sejam animais silvestres, que vivem lá na floresta, eles aprendem pela observação. Um animal vai saber que um grito, um determinado tipo de grito, é sinal que um predador vem vindo aí. Se eu não fugir, o predador vem me pegar. Então o aprendizado é baseado na imitação. Eu imito os pais fugindo, eu imito o indivíduo abrindo a boca, eu imito uma careta. E os neurocientistas tentaram comprovar isso. E eles chamaram esses neurônios de neurônios espelhos. Estão localizados na região frontal do nosso cérebro, que é a área cognitiva, é a área da inteligência, e na área frontal occipital, nessa região superior e mais a frontal, do equilíbrio também que dá nas pessoas. Então, nessa região de equilíbrio, na região onde as pessoas têm o equilíbrio, onde eles têm essa tomada de decisões, é onde se encontram esses neurônios. Então, neurônios espelhos, hein? Como o Eduardo falou, localizado na região frontal, estão aí. E aqui ele falou também região fronto-parietal. Então, olha bem, os estudos todos estão avançando. Por quê? O que a pessoa quer? Imitar no sentido de aprendizado. Exatamente. Porque o professor é importante, ele também dá o exemplo. Não tenha dúvida. E mais ainda, doutor João, isso já se observa em crianças, os pedagogos observam as crianças, quanto mais observadoras elas são, mais sucesso elas vão ter lá na frente na vida. Porque elas estão observando uma pessoa, a maneira como ela age, a maneira como ela fala, a maneira como ela faz, e as ações que ela tem. Quanto mais observadora, mais atenção ela se prende, mais ainda ela acaba desenvolvendo essa área do cérebro. E já existe uma comprovação que as pessoas que imitam, obviamente, as coisas boas, porque tem o lado ruim. Você pode estar envolvido com pessoas que têm algum tipo de atitude ruim e você aprende também. Ou seja, esse tique nervoso que as pessoas têm, um piscar de olhos, movimento, muitas vezes ele está observando uma pessoa que pisca, tem esse tique nervoso chamado, a pessoa começa a imitar. Então é uma coisa que não é boa, mas você imitar uma atitude, algum tipo de situação de observação, você consegue observar detalhes, isso é desenvolvimento desses neurônios espelho, que são muito importantes para as crianças. Bom, é isso aí. Doutor Eduardo estará na semana que vem aqui, hein, Eduardo? Estaremos semana aqui. que vem. E nós também com outros assuntos. Até a próxima quarta-feira, hein? Se Deus quiser, estaremos aí novamente com saúde. Bom, nós voltamos já já e muita coisa ainda vamos debater aqui, nesta quarta-feira, na volta das férias. Já já.